Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia em parceria com o Estúdio Rino para falar sobre o UFC 312 que foi confirmado nesta quarta-feira pela organização, maior organização de MMA do mundo. O Dana White confirmou, o presidente do UFC confirmou que o UFC 312 já tem local e data para ocorrer. Antes de mais nada, convido a todos a se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, acionar o sininho de notificações para dar aquela moral aqui pro MMA na Veia. Vamos falar do card, vamos tentar montar esse card, luta, quem vai lutar contra quem, o que será que vai envolver, quais são as lutas que vão estar no card principal desse evento, até porque não tem nenhuma luta anunciada, somente o evento anunciado, então a gente vai tentar desbravar aqui esse quebra-cabeça. Começando pelo anúncio oficial do UFC, que comunicou que no dia 8 de fevereiro de 2025, o UFC vai retornar a Sydney, Austrália. O evento vai ocorrer na Kudos Bank Arena, em Sydney, e posteriormente, em breve, deve ser anunciado aí o card do evento, lutas principais e demais lutas que vão compor esse card. O que a gente tentou aqui, diante desse anúncio do UFC, montar? O que vai rolar nesse evento? O que nós poderemos ter? Quais são as lutas que nós poderemos ter em Sydney, Austrália, um card que certamente vai ser recheado de grandes nomes, e pelo que eu vi aqui, e tentando casar luta a luta, e vendo lutadores que estão disponíveis, outros que estão aí com um momento de crescimento e evolução da organização, tentei aqui montar mais ou menos o que a gente poderá ter nesse card principal do UFC 312. Vamos lá. Uma luta está praticamente anunciada, né? Já foi falada pelo empresário do Dricus du Plessis, o atual campeão da divisão peso médio do UFC, já deu conta de que a defesa do cinturão do Dricus vai ocorrer no mês de fevereiro. Então, tudo indica que vai ser, de fato, na Austrália, que vai ser no dia 8 de fevereiro, em Sydney. Quem será o seu desafiante? Também é um caminho muito óbvio. Já se fala muito há algum tempo que Sean Strickland vai ter a sua tão sonhada revanche contra o atual campeão. Lembrando, Sean Strickland era o campeão, perdeu o cinturão para o Dricus du Plessis, numa luta bem equilibrada. Muita gente viu a vitória do Sean Strickland, porém, Dricus conquistou o cinturão, já fez sua primeira defesa, venceu Israel Adesanya via nocaute e vai fazer a sua segunda defesa de cinturão neste evento do dia 8 de fevereiro em Sydney. Então a luta principal, ou talvez a co-principal, será entre Dricus du Plessis contra Sean Strickland. Por que eu considero que essa luta pode ser a principal ou a co-principal? Porque tem um outro nome de muita expressão que poderá encabeçar esse card. Estamos falando de um atleta local, Alexander Volkanovski. Ele é o atual número 2 no ranking da divisão peso-pena e foi campeão dominante nessa divisão. E se sabe que ele tem aí uma situação de, em breve, a próxima luta dele deve ocorrer e deve ocorrer pelo cinturão. Porém, existe uma situação que pesa muito nesse sentido, que é a seguinte: o UFC prometeu a ele, segundo informações, que a próxima luta do Volkanovski será pelo título. Se o Volkanovski vai lutar pelo título, ele precisa que o vencedor do confronto entre Ilia Topuria e Max Holloway seja o Ilia Topuria. Eu acredito, entendo eu, que caso o Max Holloway conquiste esse cinturão, no evento que vai ocorrer esse mês ainda em Abu Dhabi, provavelmente o UFC não vai fazer uma quarta luta entre Max Holloway e Alexander Volkanovski. Neste caso, o ideal para o Volkanovski é que Ilia Topuria vença Max Holloway, porque aí nós teríamos Ilia Topuria versus Alexander Volkanovski. Aí sim, eu acredito que seria luta principal do evento. Então, vejam bem esse cenário. Ilia Topuria contra Alexander Volkanovski, cinturão peso-pena. Dricus du Plessis contra Sean Strickland, cinturão peso médio. Porém, temos um outro quadro aí, também na divisão peso-pena. Outro lutador que, de certo modo, tem ali uma certa promessa do UFC, que vai ser desafiante na sua próxima luta, é o brasileiro Diego Lopes. Inclusive, ele é step de Ilia Topuria e Max Holloway em Abu Dhabi. Caso algum dos lutadores não tenha condições de lutar nesse evento, Diego Lopes vai entrar direto para disputar o título. Então ele fica numa posição de próximo desafiante também. Por isso, eu vejo aí o outro lado da moeda. Caso Max Holloway vença Ilia Topuria, Max Holloway assume o título da divisão peso-pena e não enfrentaria o Alexander Volkanovski, enfrentaria Diego Lopes. Então aí a gente vê que temos aí de certo modo esse quebra-cabeça para montar, e tudo passa pelo evento de Abu Dhabi que vai rolar ainda nesse mês de outubro. Se der Ilia Topuria, Alexander Volkanovski contra Ilia Topuria. Se der Max Holloway contra Diego Lopes pelo cinturão peso-pena. Então assim a gente deve ter a luta principal e co-principal do evento. Outros nomes que pintam com uma certa força aí para aparecer nesse card. Israel Adesanya, sempre um atleta extremamente requisitado, extremamente popular. Ele treinou e viveu muito tempo
na Austrália, então um atleta extremamente querido pelo povo australiano, certamente vai ter o apoio de todos os australianos. Ele disse que pretende voltar rapidamente ao octógono, então provavelmente será nesse evento, no evento da Austrália, em Sydney. E aí quem seria seu adversário? A Adesanya vem de 2 derrotas. Ele certamente não vai ter um cara ali da frente para lutar. Talvez ele tenha que dar um passinho atrás e olhar um pouquinho para trás no ranking. E quem é que surge com muita força nesse ranking da divisão peso médio? O número 5, Caio Borralho. Pode ser a chance de ouro do brasileiro Caio Borralho enfrentar Israel Adesanya no card de 8 de fevereiro na Austrália. Outra luta que eu vejo com grande possibilidade, e aí, óbvio, considerando que Conor McGregor é aquele cara que blefa o tempo todo, né? A gente tá aí aguardando, ficou aguardando, especialmente o Michael Chandler, ficou 2 anos esperando pelo Conor McGregor. Recentemente, o Conor McGregor disse que vai voltar em fevereiro na Arábia Saudita contra o Dan Hooker. Fevereiro seria, no caso, dia 1º, no evento da Arábia Saudita, que está confirmado, contra Dan Hooker. A gente acredita no Conor McGregor? Eu particularmente não acredito mais nessas especulações, nessas informações que ele passa. Por isso, eu entendo que há uma grande chance do Dan Hooker lutar no evento posterior, 8 de fevereiro, que vai ser também ali, ele é neozelandês, seria também no continente dele, estaria perto de casa, então Dan Hooker lutando, atual número 5 da divisão peso leve, lutando, e aí vem um nome, mais um nome de destaque, e mais um nome que tem uma certa promessa aí do Dana White de que ele vai ter uma oportunidade mais à frente. Renato Moicano. Dan Hooker versus Renato Moicano é uma possibilidade concreta também de estar no card de Sydney no dia 8 de fevereiro. Por que eu considero isso também? Porque quando o Renato Moicano venceu sua luta mais recente contra o Sandenis, ele desafiou o Dan Hooker. Ele foi direto e desafiou o Dan Hooker. Não avançou no ranking, o Dana White reclamou do fato de ele não ter avançado no ranking e garantiu a ele que ele teria uma oportunidade muito boa logo à frente. E essa oportunidade muito boa pode ser contra o número 5 da divisão peso leve do UFC, Dan Hooker. Portanto, voltando a esse card de Sydney, UFC 312, no dia 8 de fevereiro, eu tentei montar esse card, esse quebra-cabeça. Pensem comigo, comentem, mas entendo que teremos Dricus du Plessis contra Sean Strickland, Alexander Volkanovski contra Ilia Topuria, ou Max Holloway contra Diego Lopes, aí 2 lutas para o cinturão, Israel Adesanya contra Caio Borralho, tendo uma possibilidade ali também do Imavov disputar a luta contra o Israel Adesanya, e Dan Hooker contra Renato Moicano. Tentei montar esse quebra-cabeça, trouxe essa questão à tona, coloco na mesa o debate, comentem aí se vocês concordam ou não concordam, o que vocês acham se essas lutas se confirmarem, e particularmente seria um excelente evento se tivermos pelo menos algumas dessas lutas que citei aqui. Fico por aqui, tamo junto, os...